gente vai falar, vamos lá, agora começou. Hoje a gente vai falar sobre cronograma, orçamento e ficha técnica, tá bom? Eu não vou ficar falando valor de cachê para ninguém, porque não dá para fazer isso. Eu vou mostrar um site para vocês usarem como base para fazer os cálculos, porque existe, né, um valor do mercado, certo? Mas esses valores mudam de acordo com a região. Eu vou falar também sobre cronograma, sobre como pensar um cronograma, porque não adianta eu explicar como fazer um cronograma sem explicar aqueles pormenores que a gente só vai perceber a hora de executar e você fala, puta, meu cronograma tá meio maluco. Vamos falar também sobre ficha técnica. Eu vou focar mais em como você busca um profissional do que necessariamente, uma ficha técnica tem que ser assim. Eu vou mostrar também, mas vamos lá então. Primeira parte, vamos falar sobre cronograma, família. A gente vai falar sobre o cronograma, sobre o porquê do cronograma ser tão importante e por que a gente tem que estar sempre pensando no plano B na hora de pensar nosso cronograma. Então, primeiro, o cronograma ele é sempre dividido entre 3 fases, geralmente. A pré-produção, a produção ou execução e a pós-produção. A pré-produção, como o próprio nome já diz, é tudo que é feito antes do seu projeto acontecer. Então, vamos lá. E assim, qual tipo de projeto você gostaria de fazer? Fala para mim. Um lançamento de livro, pode ser? Pode ser. Beleza. O da Nath seria algo voltado para o break, né? Uma oficina, uma batalha. Beleza, então. Quem eu vou usar de exemplos hoje? Aproveitar que tá vocês duas, então eu já tenho 2 exemplos aqui. Então, vamos pensar aqui num projeto de livro e num projeto de oficina de break. O que seria a pré-produção nesses 2 tipos de projeto? Um projeto de livro, a pré-produção seria imagina que o seu livro ainda não está escrito. Então, seria todo o período para você escrever o seu livro, para você revisar o seu livro, para você fazer a diagramação do seu livro, para você fazer a impressão das cópias, o registro de ISBN, se eu não me engano, que é o termo, que é um registro técnico de literatura que você faz o registro do seu livro, da sua obra, né? O período de criação da arte da capa do seu livro. Isso é a pré-produção. Todas as reuniões que você vai ter com a sua equipe técnica também é a pré-produção. Num projeto de oficina, o período de inscrição da oficina, aí fica meio que aberto. Eu já fiz projeto que o período de inscrição para minha oficina estava na produção e que estava na pré. Por quê? Vamos lá. Imagina que eu vou fazer essa oficina que a gente está fazendo. Qual que foi a pré-produção dela? A pré-produção desse projeto, ele começou a partir do momento que eu tive a reunião com a Brandini, então você tem as suas reuniões de equipe técnica para definir o momento que eu fiz o plano. O Vini chegou? O momento que eu fiz o plano de aula, por exemplo, isso é uma pré-produção. A reunião com os profissionais que vão dar as oficinas de break, também é a pré-produção. A definição do local da oficina, a visita técnica ao local da oficina, seleção, planejamento executivo para definir quantidade de inscritos, também é pré-produção. A criação das artes de divulgação do seu projeto, o período que o designer e a pessoa que cuida da comunicação vão ter para montar a parte do marketing, tanto os flyers, as artes, quanto como que vai ser divulgado. Isso é pré-produção também. Então, tudo que é feito antes do evento, antes da sua ação cultural acontecer, antes do seu produto cultural ser lançado, é a pré-produção. Então, como está aqui, levantamento de recursos e planejamentos detalhados. Aí depois a gente vem para a produção, que é quando vai acontecer propriamente dito. Por isso que eu falei que a inscrição de uma oficina, por exemplo, ela pode estar tanto na pré quanto na execução. Porque imagina que as inscrições geralmente acontecem junto do lançamento da oficina.
certo? Então, o lançamento oficial do seu projeto, da sua oficina, conta como execução, porque você já começou a executar a sua iniciativa. A partir de agora, só vai mudar algo se rolar imprevisto. Então, você está executando já. Então, dá para colocar essa especificidade de uma oficina cultural, né? Eu queria trazer para vocês, tá bom? Então, vamos lá. A execução é o momento de fazer acontecer. Então, o dia das aulas, o período de inscrição, o momento para quem quer lançar um livro, por exemplo, os dias de lançamento do seu livro. Eu vou lançar meu livro em tantos eventos, vou lançar em 5 eventos literários da minha cidade, ou eu vou organizar eventos literários para lançar o meu livro. Isso é a execução do seu projeto. O dia das aulas de break é o dia de execução do seu projeto. As visitas técnicas finais, que é aquilo, se vocês aprenderam bem, você vai fazer o seu evento cultural, a sua oficina, qualquer coisa que seja presencial. Você vai um dia antes do evento no local para fazer visita técnica, para confirmar se está tudo bonitinho, se está tudo certo. Você faz as visitas preliminares, mas um dia antes do evento é bom fazer, ou algumas horas antes do evento, dependendo do local. Por exemplo, quando eu faço o evento do Black Dog, projeto no Black Dog, que é um ponto de cultura. Quando era um bar, eu trampei lá por anos, então eu conheço cada tomada daquele local, eu conheço até as que não funcionam, as que mudaram, as que foram reformadas. Então ali eu não preciso ficar fazendo visita técnica toda hora. Então eu não preciso fazer uma num dia antes do evento, eu faço no mesmo dia, porque eu já sei. Eu sei até como resolver se tiver algum imprevisto naquele local. Mas esse tipo de coisa também é a produção. A divulgação e o lançamento oficial do seu projeto também é produção. Então, a gente tem a pré-divulgação e a divulgação. A divulgação eu costumo colocar na produção também, certo? O dia do seu slam, o evento do seu slam, ou algumas semanas antes você vai fazer visita técnica, é execução também, porque é aquela visita técnica final, certo? Ainda sobre pré-produção, todas as contratações que vão ser feitas também é na pré, tá bom? Mas, enfim. Então, a produção nada mais é do que a execução das atividades. E a pós-produção, como o próprio nome já diz, é a finalização do seu projeto. É aquele momento em que você vai fazer os agradecimentos, isso não no dia do evento, tá? Você está fazendo, acabou o seu evento no domingo, aí na segunda-feira, na terça-feira, você fez um post ou mandou mensagem para as pessoas que trabalharam. Isso é uma pós-produção. Não só isso, óbvio. Você faz esses agradecimentos finais, você junta todos os relatórios de execução que você fez ao longo do projeto, você junta todas as fotos, todos os documentos, você printa todas as manchetes de jornal e portal que divulgaram o seu evento, sua iniciativa. Aí você já está fazendo o quê? O clipping do projeto, que é juntar todas as provas de que o seu projeto aconteceu. Então, isso também é na pós-produção. Aí você faz pagamentos finais, numa oficina, é o momento que você está emitindo os certificados, que você está fazendo revisão da lista de chamada, você está enviando para os alunos uma lista de feedback, isso é pós-produção. E, obviamente, a prestação de contas. E a avaliação do seu projeto, que é muito importante, além de prestar contas a gente, fazer uma avaliação interna também de como foi o nosso projeto, certo? Então, família, vou falar algumas dicas que eu costumo dar para pensar cronograma. A primeira coisa, pensar sempre no plano B. Porque não é se os imprevistos vão acontecer, é quando e como os imprevistos vão acontecer. Porque eles vão acontecer, tá bom? Eu já tive evento que, faltando menos de um mês para o evento, eu ainda não sabia como que eu ia ligar o equipamento de som do evento. Faltando menos de um mês, assim, para um evento gigante, um festival de hip-hop, faltando menos de um mês, deu um problema de eletricidade com o eletricista da prefeitura e a gente não sabia. Tipo, a gente tinha já definido. Na primeira visita técnica, a gente definiu. Aí, numa reunião de equipe, a gente percebeu que aonde a gente ia puxar energia não ia dar certo, não ia comportar. Aí a gente foi para um poste de energia que tinha ali perto, um poste que alimenta a praça inteira. Não dava certo também. E aí, isso faltando menos de um mês para o evento.
Aí foi um dia inteiro de visita técnica com o eletricista da prefeitura, o eletricista do... Não é nem eletricista, são os engenheiros de elétrica, né? Do festival, e o pessoal da prefeitura fazendo visita, olhando o local, e aí a gente conseguiu achar um ponto de energia que dava para o evento. Então, assim, eu tinha acabado de falar, nossa, o festival está tudo certo, confirmei tudo, está tudo certo, agora é só ir tocando. No dia seguinte, caiu isso aí no meu colo para eu resolver. Então, família, é a dica que eu dou para vocês, os imprevistos vão acontecer. E aí a gente vai ter que ter calma e jogo de cintura para não ficar, meu Deus, não desespera. Respira e pensa no plano B que você já antecipou o risco, certo? Com margem de segurança. E aí, família, o que é essa margem de segurança? Tempo de cronograma. E aí eu vou falar tanto para a questão de cronograma a longo prazo, quanto no dia do evento, tá bom? O seu projeto vai durar 3 meses. Então, a pré-produção vai durar 1 mês, a produção 1 e a pós-produção 1. E que eu geralmente faço? Eu tento dar pelo menos umas 2 semanas ou até 1 mês a mais para o meu projeto, dependendo do tamanho dele. Então, eu tive projetos, por exemplo, a pós-produção, eu sempre coloco como 1 mês de pós-produção. Mas, assim, eu acho que eu só demorei 1 mês para fazer pós-produção e projeto quando eu estava com mais de um projeto em pós-produção. Porque não dura tudo isso. Uma pós-produção, se você fizer bem feita, se você me contratar, por exemplo, em 1 semana eu vou te entregar o relatório com tudo, clipe e a porra toda. Entendeu? Não, já estou vendendo meu peixe, família. Ainda mais que abriu o PROAC do estado de São Paulo. Vini e a CIA aí, se forem fazer projeto, me contratem. Mas, enfim. Então, família, tenham essa margem de a longo prazo também. Então, por exemplo, o seu projeto, você vai fazer as artes de flyer, né? Certo? O seu designer vai fazer as artes para você. Você está contabilizando nessa seu cronograma o período que o designer vai ter, não só para fazer as artes, mas o período que ele vai ter para fazer as artes, te enviar as artes e você aprovar ou não. Porque se você não aprovar, ele vai ter que ter um período para fazer a alteração dessas artes. E isso tem que ser considerado no seu cronograma. E aí, por exemplo, tem edital como o PROAC, os editais, geralmente editais a nível federal e estadual, os municipais são mais tranquilos com relação a isso. Mas os editais maiores, eles exigem que todas as artes que sejam feitas têm que ser aprovada antes pela Secretaria de Cultura. Então, você tem que considerar esse período também no seu projeto. Eu, para edital do Estado, geralmente eu coloco 1 mês inteiro só para essa questão do design. Por quê? Porque é 1 mês de o designer fazer as artes, aí depois o período, só aceitar aqui a Tati, aí depois tem o período em que a secretaria vai avaliar suas artes, eles vão fazer a devolutiva, e se você tiver que ajustar, você tem que ter esse período calculado. Então, eu costumo deixar mais ou menos uns 15 a 20 dias, dependendo da quantidade de artes, às vezes até 1 mês, para o designer fazer as artes, e depois mais 1 mês só para a secretaria aprovar ou não as artes, né? Porque aí a gente envia, e aí tem todo aquele período, aquele, vamos dizer assim, o vai e volta, né? Da secretaria devolver, e aí a gente, se a secretaria devolver para a gente que está tudo ok, da hora, a gente tem cronograma de sobra. Agora, aí se a secretaria, por exemplo, o meu evento hoje é quarta-feira, vamos pensar que meu evento meu evento é no domingo, e eu enviei as artes para a secretaria na segunda-feira. Só que a Secretaria de Cultura só aprovou na terça, não, a secretaria aprovou na quarta-feira. Não, e não aprovou, eles deram a devolutiva que eu vou ter que adaptar algumas artes. E justo a arte do evento do domingo vai ter que ser adaptada. Aí eu tô contra o tempo, porque eu já devia ter começado a divulgar o meu evento do domingo. Entendeu? Então pensem nisso também na hora de fazer o cronograma de vocês.
pensem em margem de segurança. Porque projeto, gente, é muito melhor você fazer ele antes com... Por exemplo, o meu projeto está previsto 5 meses. É muito mais fácil você executar ele em 4 meses do que você precisar executar ele em 7, porque se você precisar executar ele em 7, você vai ter que avisar a comissão de que o projeto vai atrasar por causa disso, disso, disso e disso. Geralmente, quando você consegue adiantar o projeto, é mais fácil. Você tem edital que você não precisa nem avisar esse adiantamento. Você faz, e aí na prestação de contas, você fala, ó, o projeto foi adiantado porque, graças à nossa margem de segurança, o projeto pôde acontecer em menos tempo, trazendo uma melhor gestão dos recursos públicos, etc. Aí vocês vão contratar os poetas para falar bonito. Ou o pai aqui que trabalha com isso. Mas, enfim, família, pensem nisso. Beleza, aí agora vamos falar de margem de segurança no dia do evento. Porque quem já organizou o evento aqui, o Vini, que a gente já trabalhou muito junto, tá ligado como é que é. Às vezes seu evento é das 6 às 10. Aí você coloca um pocket show das 6 às 6h30. E aí, o resto do evento, sei lá, das 6 às 6h30 tem o pocket show, e às 6h30 às 7 tem uma outra apresentação. Só que aí o MC que vai fazer a apresentação das 6 às 6h30, ele te atrasa. E aí ele vai atrasar o resto do evento inteiro. O que eu faço para evitar isso? Eu coloco uma margem de segurança. E aí eu vou dar a dica para vocês. Sempre coloca 20 minutos a mais no tempo de palco do artista. Porque aí ele vai ter 10 minutos a mais para a entrada e 10 minutos a mais para a saída. Então, por exemplo, um pocket show de 30 minutos, eu falo para o artista que ele tem 50, 40 minutos. E aí eu falo, ó, o seu show é 30. Você tem mais 10 ou 5 de entrada e saída de palco. E aí, gente, você vai fazendo essas janelas de tempo, porque no dia do evento nada vai acontecer redondo. Esqueça o cronograma batendo. Eu acho que nesses 10 anos, não só de projetos que eu fiz, mas projetos que eu trabalhei e que eu estava como público, não me lembro de ter tido pelo menos o quê? De ter tido 10 projetos, eventos culturais, que eu vi que o cronograma bateu. Porque aquilo, como a gente fala, tudo certo, nada resolvido. Mas, enfim, deixem essas janelas de tempo no dia do evento de vocês para possíveis atrasos imprevistos. E outra coisa, pensar no público. Quem organiza evento sabe. Se você coloca lá que o seu evento vai começar às 4, o público vai começar a chegar às 5h30, 6 horas. Então, o que eu faço? Eu sempre coloco o horário de início de evento, o horário oficial, 1h30, 2 horas antes do começo das atrações. Então, por exemplo, a batalha geralmente começa às 8. O evento, então, é a partir das 6. Porque dá tempo do pessoal vir chegando. Porque ninguém chega no horário. Nem os artistas chegam no horário, às vezes. Então, gente, outra dica que eu dou para vocês, na hora de pensar o tempo, tá bom? O tempo do dia do seu evento, certo? Por quê? Porque senão a gente fica naquela correria. E, ai, meu Deus. E outra dica que eu vou dar para vocês que organizam e contratam os artistas. Coloca tempo de atraso para o artista. O que eu faço? O artista ele vai entrar às 7 horas. E ele precisa sair do palco 7h30. Porque às 8 tem uma atração. Eu já falo para o artista na contratação. Falo, ó, seu horário é tal, você vai ter esse tempo, essa janela de tempo para entrada e saída do palco. Passou desse horário, você está perdendo tempo de palco. Então, por exemplo, o artista vai entrar às 7 horas. Ele tem 10 minutos ali de janela. Então, eu falo, ó, seu show é a partir das 7. Você tem, a partir das 6h50, mais ou menos, já conta a sua entrada de palco. Ou a partir das 7h10.
Perdão, a partir das 7 até as 7h10. Vai depender do que você fizer. Passou desse horário X, você está perdendo palco. E aí o seu show vai reduzindo. Porque você tem que sair do palco às 7h30. Então, por exemplo, o artista está programado para entrar às 7. Eu falo para ele, ó, você chegou às 7h10, você perdeu 10 minutos de show. E aí, azar, 7h30 você tem que sair do palco. Aceita aqui a Tainara. Então, gente, uma dica que eu dou para vocês é faz o artista entender a responsabilidade dele também na hora do cronograma. Então, dá ele. O artista vai entrar meio-dia, por exemplo, né? Se ele não estiver tocando meio-dia, ele vai perder tempo de palco, tempo de apresentação. O artista o show dele, a apresentação dele é do meio-dia a meio-dia e meio. Rolou imprevisto, o artista atrasou, chegou meio-dia e 20. Ele vai ter 10 minutos de apresentação. O artista chegou meio-dia e meio, não vai se apresentar. Não sobe no palco. E poucas, entendeu? É aquilo, é responsabilidade profissional, entendeu? Então, uma dica eu dou para vocês. Isso também é bom para o artista se profissionalizar, tá? Vini, pode falar, meu bem. Só compartilhando uma parada que você está falando, teve um episódio que aconteceu no Indaiá Batalha, em Indaiatuba, em que o evento ia acho que das 2h, 3h, até as 10h. E como estava tendo o patrocínio, não, o apoio da prefeitura, então tinha que cumprir certinho o horário, tinha gente da prefeitura também trabalhando junto com a gente e tudo mais. O que aconteceu? O primeiro artista, um dos primeiros que ia se apresentar, ele atrasou, mas ele atrasou muito. Mas mesmo assim, permitiram que ele se apresentasse, né? E aí deu continuidade da mesma forma que estava o cronograma. O que aconteceu? O nosso slam, que estava previsto para 1h30, teve que reduzir para 1 hora. Então foi aquela apresentação corrida, louca, rapidão e pouca interação com o público, recitar nota. E aí no final teve um artista que ficou de fora. Foi naquele evento que veio o Kamal. Teve um artista que ficou de fora, que não apresentou, porque não tinha mais horário, porque o Kamal tinha que apresentar naquele horário, era o horário que estava no contrato do Kamal, e se ele não apresentasse ali naquele horário, não ia dar para ele apresentar depois, porque ia passar do tempo, a prefeitura ia cortar todas as paradas. Então aí um artista, assim, bem conhecido na cidade, ficou de fora dessa apresentação, sendo que ele tinha sido contratado, tudo, por causa do atraso de uma pessoa lá na ponta do início do evento, que não teve o profissionalismo de chegar no horário ou avisar, pelo menos, tipo, coloca outra pessoa aí, sobe um artista na minha frente, por favor, vê se tem como, porque aconteceu imprevisto, assim, assado. Não, apenas um chegava. E quando chegou, deu-se banjo todo aí, tanto que o cara apresentou o dele, ficou 10 min e foi embora. Isso que eu fico pé da vida pro artista, velho. Mano, se você tá num evento, se você tiver imprevistos, outros compromissos importantes, né? Mas sempre tenta colocar a sua agenda para prestigiar o evento também. Não adianta você só colar para fazer o seu e sair fora. Aí depois você quer que os outros prestigiem o seu trabalho, tá ligado? Se você não prestigia o dos outros, os outros também não tem que prestigiar o seu, mano. Mas essa parada de cronograma é muito importante pro evento. Entendeu? E, você matou a pau com esse exemplo, foi perfeito, Vini. Foi perfeito. Porque, é isso. Um atraso é bola de neve, vai atrasando tudo. E é isso. Se a galera tivesse pensado nessas janelas de tempo, ou se tivesse falado, mano, chegou depois, não avisou, não vai subir. Eu por muitos anos, eu era conhecido como um cara chato do hip hop. Cara chatão. Mas é por isso, profissionalismo, né? Um palco meu, se atrasou, não sobe. E se atrasou, começa a perder tempo. E tá tranquilo. Se achar ruim, firmeza, parça. Vini, você levantou a mão de novo ou ainda é aquela levantada de mão?
Ainda é aquela levantada, vou baixar então aqui. beleza. Então, família, pensem nesses imprevistos, tá bom? E dica que eu dou, se você não é esse tipo de pessoa, tem esse tipo de pessoa na sua equipe. Uma pessoa que consiga pensar rápido em resolver problema, certo? Eu trampei 10 anos com organização de evento e 10 anos trampando à noite, em bar e etc, em barzinho. Então, assim, por 10 anos, a minha vida, meu trabalho era resolver problema. Porque, assim, trabalhar à noite, quem já trampou à noite sabe, toda hora tem alguma coisa para fazer e vai ter algum BOzinho para resolver. Então, se você tiver uma pessoa que seja boa e não só em identificar o problema, mas também em resolver o problema rapidamente, porque tem gente, e assim, sem fazer juízo de valor, sem falar que essa pessoa é melhor ou pior do que a outra, mas tem pessoas que realmente não têm, na hora que o problema surge, a pessoa não consegue resolver tão rápido. A pessoa precisa de um tempo para processar, analisar e chegar a uma conclusão. Mas no dia de evento você não tem o tempo, entendeu? Você não tem tanto tempo para isso, né? Então é uma dica também. E aí a gente vai falar disso nos próximos temas, que é também ficha técnica, certo? E outro erro comum para a gente se evitar é falta de comunicação com a equipe. Falta de tudo que tem que ser falado deve ser falado. Não acho que as pessoas sabem. Eu imagino que ela já saiba o que tem que ser feito. Fala para essa pessoa o que tem que ser feito. Porque às vezes a gente acha que a pessoa já está pensando nisso e a gente não fala. E aí no final a pessoa não está pensando nesse cronograma X, nessa atividade X. Eu acho que o artista tem noção de que ele tem que chegar no horário. Será mesmo que ele tem essa noção? Eu acho que o artista sabe que se ele entrar se ele passar do tempo do palco, ele perde tempo de apresentação. Será? Isso vale não só para o artista, para a equipe técnica também. O óbvio precisa ser dito, tá bom? E comunicação, família. Hoje em dia, está até mais fácil, por exemplo, antigamente para fazer evento grande, a gente precisava alugar aqueles walkie-talkies bonitinhos. Hoje em dia, na era do smartphone, eu já vi o pessoal fazendo o seguinte, não tinha dinheiro para comprar walkie-talkie para todo mundo, porque era uma equipe gigante. O que eles fizeram? A galera juntou, assinou, acho que um plano família da Vivo, ou pelo menos 1 ou 2, porque era uma equipe muito grande. Todo mundo estava com crédito no dia do evento. Cada um com seu foninho de ouvido, e todo mundo precisou falar com a pessoa, liga pelo WhatsApp e fala, como se fosse o walkie-talkie. Então, dica que eu dou para vocês, o meu projeto, a verba é muito, muito curta, não dá para comprar o walkie-talkie de comunicação. Gente, isso ajuda, isso facilita a vida de um... Porque vocês já estiveram num evento, por exemplo, um evento na Praça 15 aqui de Salta, que é gigante, uma praça grande. Eu preciso falar com fulano. Cadê fulano? Fulano está lá do outro lado. Alguém vai lá falar com ele, alguém traz ele para cá. Com um radinho, um celular, com todo mundo online e esperto com o celular, ou o walkie-talkie, você não precisava perder tempo de logística. Então, dica que eu dou para vocês, comunicação constante no dia do evento. Certo? Saiba o que cada um, você que é eu sou o produtor local ou produtor, é o responsável por saber o que está acontecendo, né? Você precisa estar se comunicando com todo mundo e saber o que está todo mundo fazendo no dia do seu evento. Firmeza? Gente, sobre o cronograma, podemos seguir? Matamos aqui a parte do cronograma, tudo certo? Então, bora, família. Agora a gente vai falar de planilha orçamentária, família. Aquela parte que a gente fica doido, que dá aquele medo, né? Então, gente, eu vou dar algumas dicas e aí eu vou mostrar uma planilha para vocês e aonde que eu pesquiso o preço. Eu não vou ficar falando preço de profissional, porque varia, certo? Tem algumas médias de mercado, mas o preço vai variar.
Então, gente, primeira coisa, pesquisa de mercado. Se você quer fazer um orçamento justo, você tem que fazer planilha de mercado. Então, assim, não tem muito segredo. Eu vou mostrar aqui como que eu faço, aonde que eu faço pesquisa de mercado. E, se eu não me engano, a Lei Rouanet, ela exige os valores desse site. Já vou apresentar para vocês, tá? Bela Selic. Isso. Cadê o site simples? Ah, é Salic. Eu estava procurando Selic. Selic é de, se não me engano, é de carro. Vamos lá, aqui, ó, prontinho. A tabela Salic. Gente, a tabela Salic é uma tabela que é usada principalmente pela Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura, certo? Só que ela é boa para qualquer edital, porque ela dá os valores de mercado. Então, vamos lá aqui, ó. Ah, eu quero saber, Vini, você está em Sorocaba, né? Vamos imaginar que o Vini está fazendo o PROAC, aliás, pessoal aí, todo mundo de São Paulo, abriu o PROAC de hip hop. Inscrições desde ontem até dia 12 do 1 de 2026. Dica que eu dou para vocês, hip hop, linhas de 150 mil. Então, o Vini e a Tainara estão fazendo o projeto de slam pelo PROAC. Vou fazer o slam 015. Beleza. Ah, eu preciso saber o valor de produtor executivo do projeto, ou de produtor. E eu não sei, ainda que é uma área mais fácil de achar, você não precisa tanto ir aqui. É só perguntar para alguém da área, já vai saber. Mas eu não conheço ninguém, preciso pesquisar sozinho. Então, você vai vir aqui na tabela Salic, o link eu vou deixar aqui, e vou deixar... Selic é de juros, né, Vini? Isso eu falei errado. Vou deixar aqui o link da Salic. Eu vivo confundir o Selic com Salic. Aí você vê aqui em proposta... Não, perdão, você vê aqui em projeto, itens orçamentários, item orçamentário por produto. E tem também, cadê? Deixa eu ver. Só confirmação de produto mesmo, tá? É esse mesmo, de produto. Aí aqui tem tudo, certo? Mas tem também, eu estou tentando achar o de serviço, porque tem o de serviço. Proposta, comparativo de proposta, não. Eu acho que é ela mesmo. Acho que é aqui mesmo, calma aí. Vamos lá, produto. Então, vamos lá, aqui. É que eu não vou achar exatamente o slam, né? Então, a gente tem que ir pelo que pode ser usado. Então, vamos ver aqui para o slam. Concurso, premiação. Concurso, premiação pode ser, porque o slam é um concurso, se você for ver, é uma competição, certo? Então, deixa eu ver aqui. Tá, vamos colocar aqui um curso, oficina e capacitação. Não é para o slam, tá? Mas, por exemplo, eu quero fazer um projeto de oficina. Tem todos os valores aqui, ó. Agente educativo, instrutor. Aí eu quero produtor, né? Então, a gente vai vir aqui, ó, pro produtor executivo de um projeto de curso, oficina ou capacitação. Aí, qual que é a unidade? São Paulo. Aí você vê aqui qual que é o município? Sorocaba. Cadê? Sorocaba. Sorocaba. Você clica em pesquisar, ele vai dar o valor médio da profissão de produtor executivo para projetos de curso, oficina e capacitação cultural. Esse é o valor de serviço médio. Ah, minha cidade, igual Salto, você não acha nada. O que eu faço se, por exemplo, eu vou aqui, Salto não vai achar, provavelmente. Talvez produtor executivo ache, mas tem algumas funções que não acham em Salto.
Ó, Salto não achou nada. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o de Sorocaba, aí eu vou pegar o de Itu, cadê? Itu, e vou fazer uma média. Eu pego da região. Itu já tem, ó, Itu é 6 mil, Sorocaba é 3 mil, só que aqui, ó, vejam que a unidade mudou, ó. O de Sorocaba era o serviço completo. Itu é por mês. Talvez esteja um pouquinho desatualizado, esteja diferente. Por isso que é bom você não seguir a risca, mas você tem que usar como base. Então, aí eu pego Indaiatuba. Vamos lá. Indaiatuba. Indaiatuba. Opa. Caceta. Indaiatuba tá aqui. Aí eu vou pegar esses 3. Indaiatuba, Sorocaba e Itu. Posso pegar Campinas também, se eu quiser, que Campinas é metrópole, então pode ser que seja bem diferente. Então, tenta pegar de cidades da região e que sejam mais ou menos do mesmo tamanho. Cabreúva pode ser, então, vai. Cabreúva não tem, faria a mesma coisa. Então, vamos Campinas só para ver se tem realmente uma diferença muito grande. Campinas, produtor executivo. Ó, Campinas tem várias. Então, dá para você usar como base. Você pega a sua região, se não tiver a sua cidade, e vai calculando, fazendo o preço médio, certo? Do seu valor. Então, gente, tem como fazer pesquisa de mercado e também perguntar para as pessoas que trabalham, certo? E aí, algumas dicas de uma planilha orçamentária. Eu já vou mostrar a planilha para vocês, tá bom? E eu vou passar os exemplos no final de tudo, tá? Não se preocupe. Vamos lá. Vamos para a parte fiscal de uma planilha orçamentária, certo? Por via de regra, todo profissional que vai prestar um serviço precisa emitir uma nota fiscal de serviço. Ah, eu não tenho MEI. Então, você vai ter que emitir um RPA, que é um recibo de pagamento autônomo, se eu não me engano, é autônomo, é isso mesmo. E você precisa recolher os impostos desse RPA. Por que isso? A MEI, você já está pagando os impostos devidos, porque a MEI você paga ali R$80 mensais e os impostos já estão sendo recolhidos. Se a pessoa não emite uma nota fiscal, não tem imposto sendo recolhido. Então, precisa ser recolhido na fonte, ou seja, no cachê do artista. Então, um cachê de 1.500, se ele não emitir nota fiscal e tiver que emitir um RPA, ele vai perder um pouco do cachê. Então, de 1.500 vai para 1.300 e pouquinho, 1.200 e pouquinho. Vai depender eu não tenho agora de cabeça quais os impostos que incidem em cima de um RPA. Se não me engano, são 3. E aí, gente, para emitir RPA, você vai precisar de um contador e etc. O que eu faço e recomendo para projetos? Meu projeto é de rap e vai ter 5 MCs que não vão emitir MEI, não tem MEI. Ao invés de eu contratar um contador, emitir um RPA, descontar do cachê do artista, eu contrato um profissional que vai fazer o seguinte serviço. Ele vai sentar com os MCs, ele vai abrir a MEI dos MCs, porque a MEI você abre em 30 minutinhos ali na internet, no site do Gov. Ele vai abrir a MEI para cada um dos MCs, ele vai emitir a guia de pagamento, vai pagar os R$80 da mensalidade, vai emitir uma nota fiscal de serviço de apresentação artística e vai fechar a MEI. É um trampo maior? Mas compensa porque sai mais barato do que emitir o RPA. Porque o cachê do artista é 1.200. Então ele vai tirar só R$80 dessa mensalidade. Ao invés de, por exemplo, um cachê de 1.500 cair para 1.200, 1.300, ele vai cair para 1.420, tirando esses R$80. Então, compensa mais você emitir essa nota, fazer o pagamento da guia de um mês e depois fechar ela. Porque dá para fazer isso. Eu já fiz isso para projeto do Quinto Elemento. E aí, claro, aí o artista, se ele quiser manter a MEI para emitir para outros projetos, tudo bem. É uma dica que eu dou para vocês que querem trabalhar com cultura. SESC tem que emitir nota, edital tem que emitir nota.
E os editais maiores vão ter os manuais de prestação de contas, tipo o PROAC. Então, gente, tudo tem que emitir nota. Se não tem nota fiscal, é RPA, tá bom? Então, sobre essa questão fiscal. Aí, se você não fizer uma planilha... E outra dica, gente. Valor de transporte e alimentação. Como é que você faz, Dezena? Vou dar um exemplo que eu falei na primeira aula, né, para vocês. Vou contratar o Vini e a Yaci para o meu projeto. E aí, o transporte do Vini é R$500 e o da Yaci é 200. E a alimentação deles é mais 100, por exemplo. Ao invés de eu colocar uma rúbrica no meu projeto de alimentação, eu vou colocar esses valores dentro do cachê deles. Então, vamos lá. Yaci, transporte e alimentação dela juntos vai dar R$300. O cachê dela é 1.500. Ao invés de eu colocar lá na rúbrica da minha planilha orçamentária, cachê para Yaci, 1.500. Transporte para Yaci, transporte e alimentação para Yaci, 300. Eu vou colocar o cachê dela como 1.800. E aí ela que se vire com transporte e alimentação. Por quê? Vini, eu posso concluir aí, você faz a pergunta? Porque senão eu vou perder a linha do raciocínio. E aí o que vai acontecer? Por que eu estou fazendo isso? Porque, vamos lá, a Yaci é R$300 de transporte e alimentação, certo? Para ela. Ela vai pegar um Uber que deu 100 e um Uber que deu 200. Ela vai ter que emitir nota fiscal de tudo. Ela vai pegar, por exemplo, ela vai gastar um Uber de 100, um Uber de 100 e R$100 de alimentação. Beleza, o Uber ainda é mais fácil. Você pega a nota fiscal, comprovante ali das duas viagens de 100. Mas na alimentação, ela tem R$100, mas aí ela foi lá, comeu uma coxinha de 5, comeu um lanche de 20, almoçou num restaurante e pagou 50, e aí ela fez várias compras, até no Uber. Ela gastou um Uber de 30, um Uber de 20, um Uber de 50, e por aí vai. Se eu colocar nessa planilha essa alimentação e transporte de 300, tudo que ela consumiu de transporte e alimentação, vai colocar gasolina no carro. Ela vai ter que me enviar nota fiscal de tudo. Entendeu? O trabalho que vai dar tanto para ela de pegar nota fiscal de tudo, quanto para mim que vou prestar contas, é muito mais fácil eu colocar esse valor no cachê dela e aí ela que se vire para fazer essa gestão do dinheiro. Porque às vezes ela consegue uma carona, então ela não gasta tanto com o transporte, ela pode pegar o dinheiro para ela. Ela leva, por exemplo, ela comeu em casa e não está com fome, e vai para o evento, está de boa. Então ela pega o dinheiro da alimentação para ela. Vini, pode falar. Nessa planilha orçamentária, colocando dessa forma o cachê direto, incluso tudo no cachê do artista, você especifica em algum campo, em alguma rúbrica, em que o cachê está incluso a alimentação e transporte? Ou não precisa? Cara, eu não costumo explicar, porque já se subentende, entendeu? Mas, se você quiser, todo edital tem aquele espaço para informações adicionais, né? Você pode colocar que todos os cachês já estão cotados com transporte e alimentação, pois o artista irá fazer a gestão desse valor dentro do seu cachê. Você pode especificar isso também, não tem problema. Não existe uma via de regra nesse sentido, certo? Se existir, vai estar no edital, por exemplo. Por isso que eu falo, leiam o edital de cabo a rabo, certo? E aí, não fiz uma prestação de contas boa, fiz merda na minha planilha. Aí tem as sanções, né? Você pode não poder participar de processo público, tirar visto para sair do país, tudo vai depender do nível da merda que você fez, basicamente. E, claro, vai perdendo credibilidade com as pessoas e também com as pessoas, com os artistas, com todo mundo, né? Então, a dica que eu dou é fazer um orçamento bonitinho, fazer pesquisa de mercado, emite nota fiscal bonitinho. Se não, emite um RPA, contrata um contador para fazer isso, ou alguém que saiba fazer isso, porque aí é ele que vai ter que enviar, fazer essa emissão, esse recolhimento de imposto. Eu mesmo não faço ideia de como faz, então eu não trabalho com RPA. Eu até prefiro que aí eu obrigo
a pessoa a começar a se profissionalizar, sabe? É bom também você dar essa empurradinha, certo? Sobre planilha orçamentária, tudo certo? Lembrando que eu vou apresentar para vocês os exemplos no final da aula, tá bom? Os 3 exemplos. Tudo certo? Podemos ir para o próximo? Então, vamos para o próximo, que é a ficha técnica, família. E aí, a ficha técnica, ela tem uma estrutura, certo? Que é meio, não tem segredo. Você vai colocar a sua equipe técnica, os prestadores de serviço, os artistas convidados, e aí você vai detalhar o que cada um vai fazer. E aí eu vou focar mais nas dicas para você escolher uma equipe, porque montar uma planilha é fácil, gente. É planilha. Mas o problema é escolher uma equipe que vai... Porque assim, eu já trabalhei em projeto que todo mundo que estava trampando era amigo. Todo mundo se dava muito bem. Mas ninguém trabalhava, família. Só 2 trabalhavam no projeto inteiro, no coletivo. Então, a dica que eu dou para vocês é, antes de você pensar em quem você vai contratar, você primeiro vai pensar o que você precisa, de que tipo de profissional você precisa para o seu projeto. Então, eu costumo falar que para evento, por exemplo, quando a gente organizava sarau, slam ainda você precisa de mais gente. Mas um sarau, por exemplo, você precisa de pelo menos 3 pessoas. Uma pessoa para ficar na produção, resolvendo o BO, uma pessoa para ficar de mestre de cerimônia, apresentando o evento, e uma pessoa para fazer registro desse evento, cobertura fotográfica. E aí, disso, você vai aumentando o seu projeto. Porque, além disso, você precisa de uma pessoa para fazer a divulgação, ou seja, você vai precisar da comunicação, você vai precisar de uma pessoa para fazer o design dessa divulgação, ou seja, um designer gráfico. Aí, beleza, no dia do evento você tem um produtor ali resolvendo o BO. Mas, dependendo do tamanho, você vai precisar de pelo menos 2 produtores locais, porque um está resolvendo o BO e o outro está esperto com o cronograma de palco. E aí, dependendo do tamanho do projeto, você vai precisar de outra coisa, um operador de som. Porque não é só ligar a caixa, tem que saber ligar caixa, mesa, microfone, regular esse som. Então, pensar num operador de som. Você vai, dependendo do projeto, você vai precisar de um diretor de palco, a pessoa que vai mostrar para os artistas que vão tocar aonde tudo certinho do palco, você precisa de um diretor de palco, de iluminação. Uma pessoa para fazer mídia ao vivo no evento, aquela pessoa que vai ficar fazendo stories com o pessoal durante o evento, e ela vai fazer só isso. E por aí vai. Então você começa pequenininho e aí dependendo do seu projeto você vai pensando, eu preciso disso. E olha que eu não falei nem de artista ainda, né, família? Estou só em equipe técnica. Aí, para além disso, você vai precisar de um diretor geral ou um produtor geral, que é a pessoa que precisa saber tudo que está acontecendo no projeto, desde o primeiro dia de pré-produção até o último dia de pós-produção. Geralmente, essa pessoa é o proponente, mas às vezes o proponente é um artista e ele não quer fazer isso. Então, ele contrata um produtor ou um diretor geral para cuidar disso, para ficar gerindo o projeto dele. E ele só se preocupa com a arte. Você vai precisar também de um fotógrafo, já falei, às vezes um fotógrafo e um filmmaker. Geralmente não é um profissional que faz os dois, porque eu descobri que câmeras que tiram fotografia não são boas para vídeo e vice-versa. Então, são câmeras diferentes, né? E tem uma pessoa que vai ter que estar preocupada em filmar e outra que vai tirar foto. São coisas diferentes, né? Enfim. Você vai precisar também da sua coordenadora de acessibilidade. Isso aí é exigência em qualquer edital, você tem que ter medida de acessibilidade. O que eu faço é geralmente contratar uma empresa que cuida disso. Então, eu preciso de Libras, eu vou contratar essa empresa de acessibilidade cultural que vai me trazer os profissionais. Enfim, você vai precisar da sua intérprete de Libras ou a sua profissional capacitada para receber públicos especiais, o seu engenheiro técnico para fazer adaptação arquitetônica, enfim. Você vai precisar do profissional da acessibilidade. Mais algum
Alguém quer chutar aí alguma função? Ó, já tem produtor local, produtor executivo, que eu espero que seja eu no projeto de vocês, que é a pessoa que vai cuidar da parte burocrática, que é a parte de cronograma de pagamento, nota fiscal, relatório de execução e prestação de contas. Você vai precisar de um DJ, dependendo do evento, mas geralmente o operador de som é o mínimo para saber ligar as coisas, né? E aí a gente vai para os artistas. Aí você vai contratar contador, dependendo do projeto. Dependendo do projeto. Por exemplo, se eu não me engano, a Lei Rouanet exige um contador. Mas não necessariamente vai precisar, é aquilo, depende muito do tamanho do projeto. Pode falar, Vitor. Bom dia, tudo bem? Estão me escutando? Sim. Belezinha. Suponha que eu preciso fazer, por exemplo, uma feira artística, uma feira de hip-hop, assim, e se tem aquela parte ali de refeições, né, de comidas em geral, essa parte também eu preciso me preocupar com a prestação de contas, assim? Sim, tudo e qualquer coisa que você for comprar, você tem que prestar contas do que vai ser comprado. E aí, nesse caso, quando não é uma alimentação individual de um artista, vai ter uma praça de alimentação, né? Ou, por exemplo, quem faz camarim. Eu vou montar um camarim para os meus artistas, e aí nesse camarim vai ter alimentação, certo? O que geralmente o pessoal faz é contratar uma empresa que fornece essa alimentação, porque aí essa empresa vai poder emitir uma nota para você. Vou comprar 500 salgados para os artistas comerem ali no camarim. Estou chutando aqui. Então, você vai na empresa e pede essa emissão dessa nota, certo? Mas tudo tem que ter nota fiscal. Você tem que prestar contas de tudo. Perfeito, então. Obrigado. É nóis. Inclusive, gente, compra de qualquer tipo de equipamento também. Vou comprar uma tenda, vou alugar uma tenda, vou comprar uma caixa de som, vou alugar uma caixa de som. Tem que ter nota fiscal. E outra dica. Os estabelecimentos que vão te vender coisas ou prestar alguns serviços, eles não podem cobrar pela nota fiscal. Muita gente faz isso. A gente teve um problema com um projeto que o local que estava alugando espaço para fazer evento, eles não queriam emitir a nota fiscal de locação, porque eles até falaram, não, a gente emite, mas tem um valor em cima disso. A gente falou, não, vocês vão emitir a nota e a gente não vai pagar mais, até porque não tinha mais dinheiro no projeto, o projeto já estava encerrado, todo mundo já estava pago. E aí eles tentaram bater o pé, aí eu só mandei para eles a legislação que fala sobre isso. Né? Eu não lembro agora de cabeça, mas a gente mandou para eles, vocês não podem cobrar por uma nota fiscal, e nós temos uma equipe jurídica no projeto. Se vocês insistirem, a gente vai ter que ir por vias legais. Aí eles falaram, não, vamos emitir. Então, assim, as pessoas não podem cobrar por nota fiscal, isso é proibido, porque todo mundo é obrigado, por lei, a emitir uma nota fiscal, seja de serviço ou produto. Certo? Então, vamos lá, continuando com a ficha técnica. E outra coisa, gente, às vezes a gente quer porque quer muito um tipo específico de profissional. Eu quero muito no meu projeto um diretor de palco. Mas o seu projeto precisa necessariamente de um diretor de palco? Cabe um diretor de palco no seu projeto, no seu orçamento? A gente também tem que parar de sonhar e pensar no ser pragmático na hora de montar nossa ficha técnica. Beleza, pensei então todas as funções que eu preciso. Eu vou querer contratar 5 MCs, 10 Big Girls, um arte educador para dar contrapartida, e vou contratar 3 grafiteiras e ainda vou contratar uma companhia de teatro. Beleza, esses são os meus artistas. E vou fazer a compra de alguns equipamentos. Ok. Agora a gente vai pensar quem que vai compor essa equipe técnica, essa ficha técnica. Tanto a equipe técnica quanto os artistas. E aí, família, essa é a hora que você tem que esquecer que você tem amigo. Infelizmente é isso.
Não pensem em contratar amigo. Ah, eu vou ajudar meu parceiro, minha parceira que está precisando ali e tal. E pô, gente, vocês vão quebrar cara e vão perder amizades. Dica do pai. A dica que eu dou é, beleza, pensei as funções, quem que vocês conhecem que executam essas funções? Ah, eu conheço o Vini ele é mestre de cerimônia e poeta. Então eu já sei que para essas funções, ele também é arte educador. Então eu sei que ele pode fazer essas funções para mim. Beleza, deixa ali o nomezinho dele. Eu sei que a Nath é Big Girl. Legal, então vou deixar ela ali também na parte de dança, seja para oficina ou apresentação. A Yassi, ela é autora, então, quando eu precisar de alguma questão voltada à literatura, vou chamar ela. Então, gente, beleza, fiz a minha listinha de profissionais. Aí, depois, eu vou pensar, tá, o Vini, ele trabalha com isso. Ele trabalha bem com isso? Porque, às vezes, a gente sabe que a pessoa trabalha, mas a gente não sabe se ela trabalha bem. Aí você vai fazer pesquisa de mercado, né? Beleza, o Vini, eu sei que ele trabalha bem. Ele trabalha há quase 10 anos junto. Mas aí eu tenho que fazer outra pesquisa, não só se ele trabalha bem, e se ele trabalha com o que eu preciso. Eu vou contratar o Vini e a Tainara, por exemplo. Eu tenho que saber se o Vini e a Tainara, eles se dão bem também. Eu preciso saber como é que é a relação entre os dois. Porque não adianta a gente ter uma equipe muito boa se nós não tivermos relações harmoniosas também. Mas, ao mesmo tempo, não adianta só ter relações harmoniosas. A gente tem que ter bons profissionais. Então, beleza. Eu sei que o Vini e a Tainara organizam o Slam juntos. Eles são amigos. Beleza. Mas eles trabalham bem? Eles executam bem o Slam? Aquilo que eles se propõem a fazer? Então, gente, é sempre fazer essa balança. A pessoa que eu contrato, ela é boa profissional? Esquece a amizade. Porque eu tenho ótimos amigos que eu não poderia trabalhar junto. Porque a gente não dá certo trabalhando junto. Sem juízo de valor, a gente só não dá certo trabalhando junto. Vini, então é isso. Projeto com a gente, não vou colocar os dois. Mas, enfim, gente. Então, beleza, vocês têm que fazer essa, vamos dizer assim, essa balança, né? Não adianta ter só amigos no seu projeto, mas também não adianta ter um monte de profissional que não se dá bem. Porque senão você vai ter problema na hora dessa equipe conversar entre si. Imagina, tem dois profissionais que... O Vini tá ligado, a gente passou por isso no Quinto Elemento, de profissionais, de ter um profissional que até trabalhava bem, mas não tinha relações harmoniosas com a equipe. E isso atrapalhava o andamento da coisa toda. Certo? Então, vocês vão ter que fazer essa balancinha, certo? De valorizar a contratação de pessoas especialistas no que você quer, evitar, né, evitar profissional amigo, né, como está aqui, relações apenas em laços pessoais, mas vocês também têm que pensar nas relações harmoniosas, porque não adianta um profissional ser muito bom, mas ele não ser bom para trabalhar em equipe. Aí não adianta muito, né? Aí você vai ter que toda hora estar resolvendo essas relações desarmoniosas. Como foi quando o Vini estava presente aí, a gente viu ao vivo isso acontecer. E a dor, assim, não é nem a dor de cabeça, é aquela coisa que vai cansando, porque você não tem só isso para resolver, né? Você tem 1 milhão de coisas para resolver, certo? Tati, pode falar, meu bem. Oi, bom dia. Eu tô com uma dúvida sobre uma coisa. Se eu for desempenhar mais de um papel dentro do projeto, eu preciso especificar isso tem alguma forma de especificar isso ou eu sou obrigada a contratar um profissional? Porque, por exemplo, eu vou ajudar na produção e tal, só que eu também vou fazer a parte de design. Aí eu precisaria especificar isso em alguma parte do projeto ou eu sou obrigada a contratar um designer? Não, você pode executar isso, mas você tem que especificar. Por via de regra, vamos dizer assim, conhecimento geral da profissão, da área da cultura. Não é bom você executar mais de 3 funções dentro de um projeto.
por alguns motivos. Porque quem está avaliando o seu projeto pode pensar que você pode ou estar, como é que fala? Sobrecarregando o profissional com mais de 3 funções, né? Fazer muitos serviços. Você pode estar também subempregando esse profissional, porque às vezes ele está fazendo 5 trabalhos, só que está recebendo o proporcional para pelo menos 2 trabalhos. Então, os outros 3 ele está meio que fazendo de graça. E você está também deixando de fazer esse dinheiro fluir e fruir também, né? Porque você está contratando um profissional onde você poderia contratar 5. Então, mas até 3 funções não tem tanto problema. Passou disso, eles já vão ficar... Porque às vezes é da sua realidade, entendeu? Por exemplo, você é designer e você está na parte do design e qual que é a outra? Normalmente eu ajudo na gestão, produção, assim, tipo, organização. Então não tem problema, porque são 2 funções. Não, tem muito projeto que eu faço produção executiva e às vezes eu sou arte educador da contrapartida. Teve projeto que eu fiz a produção executiva e a comunicação. Mas você vai ter que colocar isso na sua ficha técnica e no seu orçamento, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Os exemplos de tudo isso que eu falei. Ah, entendi. Obrigada. Vini do Cursinho Popular, pode falar, meu bem. Opa, licença, e eu já peço desculpas se essa dúvida já foi tirada, tá? Porque eu acabei entrando depois. Mas eu já preciso ter o nome das pessoas na hora da escrita. Vamos supor que no projeto prevê sei lá, alguém que conte histórias, né? Vamos supor que é um projeto para levar a biblioteca para as escolas, né? Aí tem uma pessoa que vai ler histórias lá na escola. Eu posso colocar só contador de histórias ou eu tenho que descrever quem vai ser? Então, isso aí é meio que relativo. Você pode colocar a pessoa como a contratar, isso não tem problema, mas não é bom o seu projeto inteiro ser de pessoas a contratar. Entendeu? Eu vou mostrar aqui uma planilha de equipe que tem esse caso, que tem alguns profissionais que não estão já definidos, eles estão como a contratar, e tem profissionais já com o nome, já definidos, que vão assinar lá o termo de participação. Então, depende. O problema é se todo o seu projeto é com pessoas a contratar, só tem você como pessoa definida. Aí eles vão falar, pô, mas ele não tem ninguém aqui já definido para o projeto? Mas nesse caso, contratação artística é até mais fácil, mais tranquilo, porque entende-se que você vai fazer toda uma pesquisa da área, entendeu? Então pode, não tem problema. Consegui responder? Sim, é isso mesmo. Valeu, meu querido. Eu vou colocar uma outra dúvida. Eu, enquanto proponente, aí eu falo mais enquanto uma questão de ética mesmo, né? O proponente é o coletivo e tal. Tudo bem o proponente assumir algumas tarefas, né? Acho que a menina perguntou isso, não. Entendi. E aí, tudo bem também, nesse caso, aí coloca remuneração ou não? Todo mundo recebe. Tá, todo mundo. Tipo, a pessoa que vai trabalhar de graça, se alguém vai trabalhar de graça no seu projeto, ela tem que assinar o termo de voluntário, porque a premissa dos editais é também fomentar as pessoas, né? Porque se fomenta a cultura através do fomento das pessoas. Como que um artista vai pensar em fazer cultura se ele tem dinheiro para pagar o aluguel, por exemplo? Então, você pagar, não só o artista, o produtor. Então, todo mundo recebe. E todo mundo recebe pela função. Então, por exemplo, a Tati vai fazer a produção executiva e o design gráfico. Ela vai receber pelo serviço de produção executiva e pelo serviço de design gráfico. Certo? Todo mundo recebe. E os avaliadores, eles veem isso também. Se você está colocando muita gente para trabalhar de graça. Ou se você o cachê não está condizente, está muito baixo também, ou muito alto, certo? Então, eu vou apresentar para vocês primeiro uma planilha de cronograma.
Aliás, Vini, consegui responder a sua dúvida? Respondeu sim, valeu. Vamos lá, então. Gente, essa aqui é a planilha de um projeto do Circuito dos Reais, tá bom? Então, aqui eu dividi, como eu falei para vocês, nas 3 etapas: pré-produção, produção e execução e pós-produção. Então, aqui a gente coloca qual que é a atividade, né? Administração, e aí aqui, como que eu defini as atividades. Então, para o evento de batalha, né? O evento de batalha de rap, evento na rua. A gente vai ter as reuniões de equipe técnica, briefing de design gráfico, para o designer saber como é que vai ser, para a gente passar a identidade visual. O período para ele colocar as artes, fazer as artes. E dica, gente, vocês estão vendo aqui, ó, que não tem o dia e a data exata, certo? Se o edital não pede data exata das etapas do seu projeto, não coloca. Sabe por quê? Porque eu coloco que aqui o projeto vai começar em abril, essa etapa vai começar em abril e vai terminar em maio, por exemplo. Se o projeto atrasar, por exemplo, se o dinheiro ou a assinatura do termo for em junho, julho, eu vou ter que mandar a mensagem para a comissão avisando, devido a isso, o projeto vai ter que mudar a data. Se eu deixar como primeiro, segundo, terceiro mês, aí não tem esse problema, porque o primeiro mês é o primeiro mês do projeto, não o primeiro mês do ano, certo? Então, se o dinheiro caiu em julho, a assinatura do termo foi em julho, o primeiro mês do projeto é em julho. Então, facilita a vida do produtor não ter que ficar mandando e-mail para a comissão. Isso é só para, assim, são pequenas coisinhas que poupam o seu tempo e facilitam a sua vida. Quando vocês começarem a trabalhar com muito projeto ao mesmo tempo, não, nem muito, se vocês estiverem com uns 3, 4 projetos ao mesmo tempo, vocês vão ver que o fato de não ter que fazer isso já poupa tempo de vocês. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei todas as etapas de pré-produção, certo? Definição da escola da contrapartida, criação de arte, reunião de marketing, impressão do quadro de campeão. Se aqui fosse um projeto de livro, aqui seria a impressão do livro. E as visitas técnicas ao local do evento. Beleza. Aí a produção, como eu falei para vocês, são as execuções mesmo das coisas acontecendo no dia do evento. A divulgação oficial, por exemplo. Então, aqui, a primeira é a comunicação da contrapartida, certo? Então, a gente vai enviar o material para divulgação da agenda cultural, que é do projeto inteiro, a realização da contrapartida. Aí, depois, a gente vem na montagem de estrutura do evento. Montagem de STOM, preparação, reunião final com equipe. Aí, a gente vai ter a comunicação, que é a divulgação oficial, não a pré-divulgação. Aí a gente vai ter a realização da batalha, ou seja, a realização do evento, e aqui o envio de material da divulgação da cidade, que é da edição 2. Porque aqui na minha cidade funciona assim, você quer divulgar o seu evento em novembro, então você tem que enviar o material em outubro, porque é sempre um mês antes, porque eles vão publicar a agenda na primeira semana de novembro, né? Então tem que sempre pensar nisso. Então, aqui eu coloquei assim. Então, o envio de material para divulgação do evento 1, eu vou enviar antes do mês do evento 1. E por aí vai. Aí aqui é só a repetição, porque são 3 edições do mesmo evento, né? Aí tem a final. E é isso. Finalização, realização da final do circuito. Aí a pós-produção, né? Aí a gente tem as reuniões, né, de avaliação. Essa aqui, por exemplo, gente, eu coloco sempre um mês na pós-produção, mas assim, é raro demorar um mês para fazer isso aqui. Isso aqui em uma semana está feito. Essa reunião mesmo eu faço no dia do evento, principalmente com os meninos da batalha. A gente já criou esse padrão, já acabou a batalha, desmontou o som, a gente senta e conversa. E aí, família, como é que foi o evento? O que vocês acharam? Como é que foi? Rolou algum imprevisto? Isso a gente já faz no dia. Aí depois a gente faz o clipping, né? Os relatórios. A gente faz alguns projetos, a gente faz a divulgação final do projeto, a gente faz os agradecimentos, a gente realiza os últimos pagamentos, né, do projeto, aquele saldo remanescente, a gente faz o pagamento dele. Na hora que eu for mostrar uma planilha de orçamento, eu vou falar outros pormenores da prestação de contas, tá bom? E faz os pagamentos finais,
e a gente envia o relatório de prestação de contas para o órgão, para a Secretaria de Cultura do Estado, do município ou para o MINC. Então é isso, gente, uma planilha de cronograma, certo? Não tem muito segredo. Você vai colocar qualquer atividade, a etapa. Dá para você fazer sem a descrição da etapa, é que essa aqui é uma planilha detalhada, mas você não precisa, por via de regra também, isso aqui é que eu gosto de fazer, entendeu? E hoje em dia, em tempos de IA, é mais fácil de fazer esse detalhamento. Você tendo o esqueleto bem feito, você consegue ter aquilo, tudo depende do seu prompt, né? Então, não tem muito segredo. Aí a dica maior que eu dou para vocês é aquela questão de pensar nos contratempos de tempo, tanto, por exemplo, no tempo do... Por exemplo, aqui a minha pós-produção. Eu me dei uma folga de tempo para caso atrase. Então, a pós-produção, eu sempre coloco 1 mês de pós. Mas nunca demora 1 mês. Mas já aconteceu de, por exemplo, eu estar num mês de pós-produção em que caiu pelo menos uns 4 projetos para eu fazer pós-produção. Tudo na mesma sequência. Eu até falei, caraca, se eu tivesse programado para os projetos acabarem juntos, eles não tinham acabado. Porque era um projeto para cada estado, tinha projeto em outros, enfim. E aí eu demorei 1 mês para fazer a pós-produção. Porque aí eu tive que fazer a pós-produção. Aí cada semana eu fiz um projeto. Então foi meio que quase 1 mês de pós-produção inteira, né? Então é bom eu me dar esse tempo, porque a gente nunca se sabe, né? E tem também aquela janela de tempo, de horário no dia do evento. Igual o artista vai entrar às 7h30, o artista vai entrar às 7 e o show dele é até às 7h30. A próxima atração dele, você não vai colocar às 7h30, você vai colocar às 8, para ter uma janela de pelo menos 30 minutos de atraso geral para não dar merda. Nunca coloca uma atração atrás da outra, gente. Dica que eu dou, uma atração vai ser das 6 às 7h30, a outra vai ser das 7h30 às 8. Vai atrasar, família. Vai atrasar. Eu não vou nem falar, talvez atrase. Não, eu sei que vai atrasar, porque são 10 anos fazendo isso e vai atrasar. Não vai rolar redondo. Então, a dica que eu dou para vocês é dar um tempo entre as apresentações. Para quem chegou depois, o que eu faço geralmente? O artista ele vai ter 30 minutos de palco, de show. O show dele é das 7 às 7h30. Além desses 30 minutos de show, ele vai ter, na verdade, 50 ou 40, geralmente eu dou 40 minutos, dependendo do evento. Ele vai ter 40 minutos de show. Por quê? São 5 minutos para entrar no palco, 30 minutos para se apresentar e 5 minutos para sair do palco, para o próximo artista. Ou, aí quando eu dou 50 minutos, aí é 30, 10, 30, 10. Sempre colocar também, além do tempo de apresentação, esse tempo de entrada e saída de palco. É uma dica muito boa, que vai ajudar a vida de vocês. Porque mesmo com esse tempo, pode rolar atraso, tá bom? O artista subiu no palco, o cabo dele não está funcionando. E aí? Tem esse tempinho de 10 minutos para se virar nos 30. E outra dica que eu dou para vocês, que o Vini trouxe um exemplo maravilhoso, que é falar para o artista o seguinte: passou do horário que a gente combinou, você vai perder tempo de palco. Então, o artista está programado para entrar às 7 horas e o show dele é até às 7h30. Se ele chegar às 7h20, ele vai ter 10 minutos de show. Se ele chegar às 7h30, ele não vai se apresentar, ele não sobe no meu palco. E assim, eu sou chato. Eu sou chato, já fui chamado de chato e que bom. Teve artista que o show dele estava para, acho que às 8, 7 horas. Não, era para as 9 horas. Eu não lembro agora exatamente o horário. E, cara, ele já estava atrasando. Só que ele estava atrasando, só que não tinha, nesse evento específico, o atraso dele ainda estava dentro do nosso cronograma. Então, estava de boa. Ele ia se apresentar para abrir o evento, mas aí teve imprevisto com o carro. Aí a gente falou, não, então ele vai se apresentar antes acho que foi antes antes da final do evento. E, se eu não me engano, era uma batalha de rima ou um slam, que eu lembro que era uma competição, então tinha final. Só que dentro desse nosso cronograma, a gente já fez essa janela de tempo
e deu para ele se apresentar antes da final sem perder tempo de palco. A gente falou, ó, você tem até tal horário para chegar aqui. Se você chegar depois desse horário, você vai perder tempo de palco e a gente não vai atrasar a nossa final para você. Se você chegar a partir desse horário, você não sobe no palco. E aí eu já tinha assinado um contrato com ele, e aí a dica que eu dou para vocês é, vai pagar o artista antecipado, vai fazer, como é que fala? Pagamento de sinal para o artista, faz um contrato estipulando o seguinte, estipulando toda essa questão do atraso e estipulando que se o artista passar do tempo e não puder entrar no palco, ele vai ter que devolver o cachê. Porque isso, a hora que o artista lê isso aí, ele vai falar, pô, eu não tenho que atrasar. E quando você coloca para o artista que ele vai perder o dinheiro dele se ele se atrasar, aí ele não atrasa mais. Tanto que esse artista, ele já estava ciente. Eu estava a um ponto de falar para o produtor do evento, falar, ó, avisa ele que se ele chegar em tal horário, ele não sobe e ele vai ter que me devolver, acho que era R$ 1.500 de atração. Era R$ 1.500. Eu falei, ele vai ter que me devolver R$ 1.500. Senão, a minha equipe jurídica vai entrar em contato com ele. E aí a sorte foi que ele chegou a tempo. Por quê? Porque ele já estava ciente. Eu só queria dar mais um toque para caso ele tivesse esquecido, porque ele assinou um contrato comigo. Então ele sabia que se ele chegasse a partir de tal horário, ele ia ter que devolver R$ 1.500. E poucas, gente. É por isso que eu falo, não fica contratando amigo. Porque senão você perde a amizade, porque o seu amigo não sabe trabalhar. Entendeu? Então, fica essa dica aí, que para quem não pegou essa primeira parte da aula, tá? Então, vamos lá, gente, para a próxima planilha. Sobre a planilha de cronograma, tudo certo? Tudo beleza? Então, vamos para a próxima. Vamos para a planilha de orçamento, família. A planilha de orçamento está zerada, tá? Por quê? Porque, como eu disse, eu não vou ficar falando o valor dos outros para vocês. Mas a gente tem a tabela Salic para fazer a comparação de valores, certo? Alguém daqui perdeu a parte da tabela Salic, da explicação da tabela Salic de valores? Deixa eu ver aqui o que a Tainá mandou aqui para mim. Enquanto isso. Pode ser cumulativo as funções? Aquilo que eu falei, pode, mas evita mais de 3, tá? Se for slam, mestre de cerimônia, arte educadora da contrapartida e ser de equipe de pré-produção seria ok. É ok porque são 3 funções e são em momentos diferentes, tá? Não tem problema. Mas aí, se você fosse colocar mais uma, além disso, eu vou ser designer, aí complica. Precisa colocar na equipe técnica uma advogada para contrato? Seria interessante equipe jurídica? Depende, amiga. Talvez você não precise. Mas se você achar que precisa, por exemplo, a produtora. No caso da produtora Quinto Elemento, a gente já tem a Mila, que é do corpo jurídico, tem ela e o Jorge. Então, eles não estão em todos os projetos, porque a gente já conversou com eles por fora e eles já fizeram esses contratos para a gente. Então, a Mila, eu já negociei com ela de outra forma, certo? Ela e o Jorge. Mas, se precisar, você pode colocar a equipe jurídica, um assistente jurídico para o projeto. Certo? E tem muito contrato que você acha também, você consegue achar esses modelos de contrato, ainda mais esses de contrato artístico, certo? Tati, pode falar, meu bem. Desculpa. Se eu quiser, porque eu tenho uma estamparia, caso eu queira fornecer o uniforme para o pessoal da produção, aí eu posso estar emitindo nota, posso estar fazendo como prestação de serviço ou não? Aí você acha que... Pode, você emite a nota pela sua empresa de estamparia, sem problema. Ah, tá, e não pega mal nada. Isso. Não tem problema. Ah, fechou. Tá bom, obrigado. Inclusive, até se você quiser lançar uma coleção no seu projeto cultural, dá também, de streetwear. Dá para você custear isso dentro do seu projeto. Vou legal. fazer um projeto de hip hop e dentro do projeto vai ter o lançamento de uma coleção exclusiva para o projeto. Dá para custear também. Inclusive, seria da hora, amiga, se você precisar de material para falar sobre a história da moda no hip hop, eu tenho. Eu quero sim. Como pesquisador, eu tenho.
que eu acho muito da hora a questão da moda no hip hop. A questão da identificação, né? Enfim. Aqui, gente, planilha de orçamento. Você vai colocar qual que é o grupo de despesa, subgrupo, aí o nome do profissional, aqui estão os profissionais que a gente vai contratar. Ó, veja que tem 2 profissionais como a contratar. É que esse aqui está material e equipamento de som, a gente pode excluir, porque isso aqui não não, isso aqui fica porque não é ficha técnica. Né? Então, o orçamento está aqui. Ó. Tem 4 profissionais como a contratar, né? Comunicação, design, fotografia e o arte educador da palestra de contrapartida. Então, não tem problema, desde que a maioria do seu projeto esteja definida já. Aí você faz uma descrição, aqui está detalhada, mas na verdade é uma descrição mais resumida, né? Do que é cada serviço. Aí a unidade como que você vai pagar a pessoa. Você vai pagar por serviço, por mês ou por diária. Ou item, quando é equipamento, ou por equipamento a gente coloca item, né? Então, por exemplo, direção geral. E pode ser assim, isso aqui não é uma regra, tá? É que para esse projeto em específico, a gente decidiu fazer os pagamentos de recurso humano dessa forma. Mas, por exemplo, produtor executivo, eu já recebi como produtor executivo por mês, porque era um projeto que durava não era nem pela duração do projeto, mas era porque todo mês eu ia ter que estar ali trabalhando nesse projeto, dando orientação para proponente. Teve projeto que todo mês eu tinha que enviar relatório de prestação de contas, então era por mês. E teve projeto que eu tive que fazer tudo isso, mas não tinha verba para me pagar todo mês. Então eu ofereci o meu serviço, um serviço pontual, e aí a gente negociou. Entendeu? Eu ganhei a longo prazo. Eu fechei vários projetos com a pessoa. Tem isso também, sempre pensarem a longo prazo. Vou trazer isso na última aula, na aula bônus, tá bom? Então, você pode pagar por serviço, um serviço pontual, você pode pagar por mês a pessoa, por exemplo, profissional de marketing, que vai cuidar tanto do planejamento quanto das postagens ao longo do projeto. Você pode pagar por mês. Fotografia, geralmente a gente paga a diária, porque a pessoa vai estar ali no dia do evento. Vai muito do profissional e do contexto, tá? Não existe uma regra aqui. Aí a quantidade de pagamentos, certo? Então aqui é um serviço, então vai pagar 1. Aqui são 5 meses de projeto, então vai pagar 5 meses. São 5 pagamentos. E aí, gente, uma dica fiscal para vocês. O pagamento do Vini são 5 meses. São 5 pagamentos vamos ver, ele vai receber R$ 1.500 por mês, certo? Aqui, depois eu mostro para vocês a formulazinha que eu não sabia fazer. Eu aprendi. Eu peguei na internet e pedi para fazerem para mim essa fórmula que já faz o cálculo, né? Eu não sou tão bom com o Excel. Mas, enfim, ele vai receber R$ 1.500 por mês, num total de R$ 7.500. Certo? Aqui tá negativo porque eu não coloquei o total do fomento. Vamos pensar que é um projeto de 50 mil. Então, beleza. Ele vai receber 5 pagamentos. Você, como a pessoa que está pagando ele, você pode pagar ele de 2 formas. Você pode pagar ele todo mês, R$ 1.500, ou você pode adiantar todos os pagamentos dele de uma vez. Mas ele não pode emitir para você uma nota fiscal de 7.500. E você não pode fazer um pagamento de 7.500, porque aqui está 5 pagamentos. Se você quiser adiantar o cachê dele, o cachê integral, o que você vai fazer? O que ele vai fazer? O Vini, ele vai emitir 5 notas fiscais para mim, no valor de R$ 1.500, e eu vou fazer 5 pagamentos de R$ 1.500. Aí a gente pega, sei lá, um dia, que nesse valor provavelmente a conta bancária não deixa. Então porque a conta bancária, quando você faz muita movimentação parecida, elas bloqueiam. Então a gente pega 2 dias que seja. Em um dia a gente vai emitir 3 notas, e no outro dia a gente emite 2, e aí eu faço 3 pagamentos e depois 2 pagamentos, certo? E aí a gente adiantou os 7.500 para ele não precisar receber mês a mês, sei lá, porque ele precisou dessa grana para fazer a reforma na casa dele, exemplo. Ou para, sei lá, o carro dele deu problema, ele precisa do dinheiro agora. Dá para fazer. E aí vai de negociar com o artista.
de fazer contrato e etc. Entendeu? Porque aquilo, você está adiantando todo o cachê dele. E se ele sumir? Entendeu? E se ele der falha com você? Entendeu? Vai muito dar. Por isso que eu falei, na hora de pensar a sua equipe, pensar em pessoas profissionais, éticas, confiáveis, mas que também tenham boas relações. Por exemplo, o Vini, eu não teria problema de fazer isso com ele, porque eu conheço o Vini há quase 10 anos aí, se bobear, já bateu 10 anos, se não bateu, falta 2 anos para a gente se conhecer, para ter 10 anos. Então, ele é uma pessoa que eu conseguiria fazer isso numa boa, porque eu confio. E mesmo confiando nele, ele ia ter que assinar um contrato comigo, porque a confiança é até a página 2. Eu te amo, Vini, mas, né, e você me entende, eu acho que você faria a mesma coisa comigo. Porque se você não fizer, você vai falar, viu, vamos assinar um contrato só para garantir, né? Porque vai que, entendeu? Então, gente, dica que eu dou para vocês, tá? Isso é uma planilha orçamentária, não tem muito segredo, certo? Se vocês tiverem na dúvida de como pensar o preço de alguém, você vê aqui, ó. Essa aqui é a tabela Salic. Vamos lá. Você vê aqui na tabela Salic, ela não carregou. Vamos lá, SalicNet. Beleza, aqui é uma tabela de preços do governo federal, do Ministério da Cultura. A Lei Rouanet só trabalha com tabela Salic. Sua planilha orçamentária da Lei Rouanet tem que seguir essa tabela à risca. Mas se você está fazendo um edital municipal e não sabe pesquisar preço, você vê aqui, aí você vê aqui, projeto, item orçamentário, valor médio. Aí você vem aqui. O meu projeto é o lançamento do meu livro de poesia. Beleza, coloca o produto. O item orçamentário, eu quero contratar um designer para fazer o meu projeto. Não, vou fazer a diagramação do meu livro. Tem aqui o serviço de diagramação. Eu sou do estado de São Paulo. Então, vou colocar o estado e eu moro em Salto. Aí, Salto não vai ter valor nenhum, porque eu já pesquisei valores para Salto. Mas eu vou mostrar para vocês também aqui ao vivo. Vou pesquisar em Salto. Não vai ter valor, não vai encontrar nada. E agora, o que eu faço? Beleza, qual que é a cidade que tem do lado de Salto? Itu. Então, a gente pesquisa o valor de Itu. Não tem também. E agora? Vou para Sorocaba. Vamos lá, Sorocaba vai ter. Sorocaba. Não encontrou também. Então, vamos para o... E assim você vai indo. Por quê? Porque você vai encontrar o pessoal da sua região e vai fazer um valor médio. Então, e às vezes, esse serviço não tem. Vamos ver aqui outro. Vamos lá, de direção geral. Sorocaba vai achar. Ó. Vamos ver? Não achou. Nossa, que estranho, não achou mesmo. Vamos então tentar outro produto. Vamos lá. Apresentação musical. Por exemplo, aqui faz rap. É aqui, ó, a apresentação musical. Porque não vai ter show de rap. Esqueçam achar isso. Ou show de rock, show de reggae. Não vai ter, é a apresentação musical. Eu preciso de um advogado para o meu projeto, para fazer igual a Tainara falou ali. A gente tem aqui, ó, advogado em Sorocaba. Ó, se você quiser contratar uma advogada, esse é o valor médio. Por mês, por verba e por serviço. E aí você tira uma... Aí você não precisa dar 5 mil, 6 mil. É o preço mínimo, médio e máximo. Aí você faz a negociação, entendeu? Então, a tabela Salic, gente, ela é muito boa. Eu vou reenviar de novo aqui o link dela. Vou enviar lá no grupo também, tá? Na hora de pensar e pesquisar o preço do serviço de vocês ou dos seus profissionais, usem a tabela Salic para negociar também com o artista. Às vezes o artista ele quer um valor que não está condizente com... E também, gente, na hora de pesquisar o preço do artista, não fica confiando que o artista sabe muito, porque às vezes o artista ele tende a... E eu falo isso como artista, como alguém que já foi artista também. Às vezes a gente acha que a nossa apresentação é melhor do que ela é, e vice-versa. Às vezes a gente também acha que a gente não vale nada, que o nosso show não vale tudo isso. Então, quando você for negociar com o artista, faz uma pesquisa do trabalho desse artista antes de negociar com ele.
dá uma olhada nas redes. Vai ter um show desse MC aqui na minha cidade antes do meu projeto. Vai lá, assiste o show dele, vê como é que ele faz uma pesquisa ativa mesmo do trabalho do artista. Porque às vezes o artista ele te cobra R$1.500 por um show de 30 minutos, mas o show dele vale 500, porque ele não entrega tanto. Ou às vezes o contrário. Isso já aconteceu comigo, do artista cobrar um valor muito baixo e falar, mano, não, você tá maluco? O seu trabalho é muito bom, eu não vou te pagar só isso. Porque isso vai acontecer, gente. Se vocês querem trabalhar com produção, na parte de direção, na parte de quem está ali fazendo as contratações e fazendo essa parte, é bom ter essa noção de mercado também. Porque às vezes o próprio profissional não sabe muito bem se precificar. Então vocês vão cair em situações em que o artista está supervalorizando o trabalho dele e vão cair em situações em que o artista está subvalorizando o trabalho dele. E aí cabe a você, como produtor, ter essa noção de mercado para negociar com o artista. Então, às vezes, falar, cara, infelizmente... E aí você não precisa também ser grosseiro. Ser o chato que vai falar para o artista que o show dele não vale tudo isso. Porque às vezes você fala de uma forma que a pessoa não consegue absorver como uma crítica construtiva. E às vezes até você fala de uma forma que não é uma crítica construtiva. Então você não precisa falar para o artista, seu show não vale tudo isso. Não, você pode falar, infelizmente, a verba para o meu projeto, para essa, não cabe dentro do seu orçamento. Muito obrigado, e é isso. Entendeu? Você não precisa ser um chato mal educado, tá, gente? Tem uma linha tênue entre ser um profissional ético e exigente e ser um profissional chato, mal educado. E vocês vão ter que lidar com pessoas assim. Eu tive que lidar com profissionais que se achavam exigentes e hipertécnicos, e eram realmente, mas também eram mal educados, sem educações e grossos. E ninguém queria trabalhar com eles, porque eles são grossos. O pessoal da dança tem muita essa romantização, né? Tem filmes disso, de o diretor de música, de companhia de dança, que é hiper exigente, é mal educado e faz pressão psicológica com seus artistas. Gente, isso é coisa de gente babaca, na minha opinião. Você pode ser muito bem exigente e não ser uma pessoa mal educada. Eu sou uma pessoa exigente. E espero que eu não seja uma pessoa mal educada. Vini, que trampou comigo, por favor, me ajuda. Ou pode falar também, Dezeira, você foi mal educado. Porque também a gente tem que aceitar a autocrítica. E enquanto produtores, a gente tem que ter também esse senso de saber avaliar o nosso trabalho e fazer a autocrítica também. Às vezes eu estou viajando no meu projeto, estou querendo fazer muita coisa com pouco dinheiro, e aí eu estou pagando mal meus profissionais. Enfim, divaguei só um pouquinho, família. Sobre a planilha orçamentária, tudo certo? Podemos ir para o próximo exemplo. O próximo exemplo é a planilha de ficha técnica, que também não tem segredo, gente. Você vai colocar o nome da pessoa, do profissional, qual que é o subgrupo dela, se ela é de equipe técnica, se ela é artística, qual que é mais ou menos o subgrupo de profissional, e fazer uma descrição detalhada ou resumida. Então, o Vini de Indaiatuba. Por exemplo, aqui, você comentou daquela questão do a contratar. Nesse projeto aqui, tem profissionais que estão como a contratar. Aqui, projetos como a contratar, a contratar, a contratar. Tem projetos que, por exemplo, você já até sabe quem que você quer contratar, mas, por exemplo, você sabe que vai ser muito difícil pegar assinatura e tal, e você tem prazo curto para fazer inscrição no edital. Você coloca como a contratar. Isso já aconteceu comigo, como pessoa contratada. A pessoa chegou para mim e falou, vou fazer inscrição aqui no edital, eu estou na correria, é para amanhã. Você consegue assinar para mim o termo? Aí eu mandei, eu até topo trampar para você por esse valor, fazendo isso, mas eu não estou em casa, eu estava viajando, estava no Rio de Janeiro. E aí eu falei, eu não vou conseguir assinar. Aí a pessoa falou, não, então eu vou colocar a sua função como a contratar e depois a gente te contrata. Eu falei, tá tudo bem. Pode falar, Tainara. Com relação à contratação dos artistas, por exemplo, se são artistas de longe que a gente pretende contratar, né, para algum evento,
pressupondo, né? Eu consigo colocar, tem essa previsão também de estar colocando dentro da planilha orçamentária hospedagem para esse artista? Com certeza. E aí é igual alimentação e transporte. Hospedagem é mais fácil de conseguir a nota fiscal, etc. Mas você pode colocar também dentro do cachê do artista essa hospedagem, ou colocar uma rúbrica específica para hospedagem. E aí, gente, uma dica que eu vou dar para vocês na hora de fazer compra de equipamento e hospedagem também. Tá? Hospedagem quando você não coloca diluído no cachê do artista, né? Quando você vai colocar uma rúbrica de hospedagem específica. Dica que eu dou você vai pesquisar o preço agora, mas o seu projeto, assim, por via de regra, um edital acontece num ano, a inscrição é num ano, a execução é no outro. Ou o seu projeto vai demorar meses para realmente acontecer. E nesse tempo, aconteceu a economia mundial, a economia capitalista, né? Então, os preços variaram. Então, a dica que eu dou coloca o valor arredondado. Então, um exemplo. Eu cotei agora em 2025 a passagem a estadia da Tainara em Salto, mesmo ela sendo de Sorocaba, porque ela vai precisar ficar 5 dias aqui na cidade dando oficina. E para ela fica muito caro ir e voltar, porque ela não tem carro, é busão, vou gastar mais com o transporte do que com estadia. E aí eu vou alugar um quarto de hotel para ela por esses 6 dias, na verdade 7, né? Dependendo de como for o evento, que a pessoa tem que chegar e sair também, né? Enfim, que eu vou fazer? Eu pesquisei aqui e na minha cidade está dando R$450 a estadia. E ainda estadia é mais fácil, porque você pode pesquisar a data, você pode reservar para daqui a um ano, é mais de boa. Mas então vamos colocar aqui equipamento de som. Eu vou comprar uma caixa para minha batalha, para o meu slam e um microfone. Eu pesquisei e o kit da caixa e microfone está R$2.500. O que eu vou fazer? Só que eu vou comprar essa caixa, esse microfone, daqui um ano, daqui 6 meses. O preço vai variar. Então eu vou arredondar um pouquinho. Então, é 2.500, eu vou colocar uns 2.700 no orçamento. Porque é um valor pequeno. Por exemplo, se for 2.500, não tem problema eu fazer essa alteração depois. Eu não vou ter que pedir autorização para comissão, porque está abaixo daquela porcentagem que você tem, que você pode mexer no seu orçamento sem precisar da autorização. Então, sempre dá uma arredondada nesses valores. Estadia 450. Então, coloca R$500. O microfone é R$200. Então, coloca 250, 300. Certo? Pode falar, Tainara. Mas esse valor, assim, esse valor é presumindo que vai ter essas variações. Mas e aí, tipo, se eu colocar esse valor e for menos ou for mais, depois, como é que eu vou fazer isso na prestação de contas, por exemplo? Então, é o que eu falei. Os editais, eles têm um valor, eles têm um teto que você pode alterar sem precisar de autorização. Entendeu? Sem precisar... Por exemplo, eu vou mudar a compra, uma compra que de R$3.000 ficou para 4.000, não, ficou para 3.500 ou para 2.500, por exemplo. Ficou tanto para cima quanto para baixo. Isso não muda se é para cima ou para baixo. Mas você precisou mexer na sua planilha orçamentária para fazer a compra desse item, por exemplo, né? Como a mudança é muito baixa, você não precisa ficar avisando a comissão. Você só emite a nota, altera a sua planilha, e na hora de prestar contas, vai ter lá no modelo de relatório, perguntando se teve alterações. Quais? Aí você justifica. Teve alteração no valor, porque teve a flutuação do mercado e ficou mais caro. E aí você anexa as provas de que o valor flutuou. E não tem segredo, entendeu? Consegui responder? Conseguiu, sim. Eu ficava pensando nisso também, tipo, de ser valor exato e como justificar essas variações e tal, mas, enfim. E aí, voltando, essa parte de planilha orçamentária, eu tenho muita dúvida, tá? Então... Não, vamos aí.
Eu acho que é a Como parte educador, eu adoro dúvida. que eu mais tenho dificuldade em visualizar, assim. Uhum. Voltando ali, pressupondo aquela situação de estadia, né, para os artistas. Uhum. Contratei lá a estadia para os artistas. Na hora de descrever isso na planilha orçamentária, eu preciso fazer uma descrição de valor unitário e valor total, como você tinha mostrado também, tipo, um dia é R$200, você vai ficar 5 dias, aí coloca o valor total. E eu faço isso, tipo, contando com todos os artistas já, ou coloco um a um? Isso aí é mais para você. Se você quiser colocar 1 a 1, se você quiser fazer um pacotão, não tem problema. Desde que você emita as notas fiscais certas. Então, você colocou um pacotão aqui na. Vamos lá, estou mostrando para vocês, né? São 5 artistas que eu contratei lá, vai dormir aqui em Sorocaba, mas entrei em contato lá com a rede de hotel, por exemplo, entrei em contato com a rede de hotel, e ela me passou para esses 5 artistas um valor X dia. O importante é que eu coloque na planilha orçamentária o valor X dia e o valor total. Seria isso, né? Tipo, o valor dia e valor total. Você pode fazer os dois. Você pode, nesse caso, fazer os dois. Igual equipamento de som, eu já fiz tanto descrever o equipamento por equipamento, tipo, vamos comprar 2 caixas de voz, não, vamos comprar uma caixa, um PA de voz, 2 caixas de retorno, 3 microfones, e o que mais que tinha? E 2 pedestais. Firmeza, fizemos a compra, eu descrevi item por item, eu coloquei então aqui, põe aí 5 itens de som, vou colocar aqui. Microfone, caixa de som e pedestal. Beleza, aí cada um custou R$500. Deu R$1.500 o total disso aqui. Eu posso tanto fazer assim, ou como eu já fiz também para a Batalha dos Reais, fazer uma rúbrica só para equipamento de som. Coloquei lá, compra de equipamento de som. Aí na unidade eu coloquei kit, ao invés de item. Aí eu coloquei lá R$2.000 para equipamento de som. E coloquei o kit, eu não especifiquei o que de equipamento, entendeu? E aí, quando eu fui comprar o kit de som, né, que era 2 caixas, 2 pedestais e... Não, para esse aí foram 2 caixas, 2 pedestais, uma mesa de som e 3 microfones. Deu R$2.000. Deu até menos, não deu 2.000, deu 1.600 e pouquinho. E aí foi isso. Na planilha estava R$2.000. E era só um kit, não estava especificado todos esses itens. Aí, na hora de prestar contas, foi tranquilo. Eu peguei a nota fiscal do kit, porque foi um vendedor só, então ele emitiu uma nota fiscal só que aí na descrição ele colocou todos os produtos, e aí ele emitiu uma nota de 1.600 e pouquinho, do valor certo da compra. Aí esse saldo remanescente a gente distribuiu para... Acho que foi para alugar som para um outro dia de evento desse mesmo projeto, que o som que a gente comprou não comportou. Mas, enfim, isso aí é o de menos. Mas dá para fazer das 2 formas. E aí você consegue realocar esse valor para outras partes do projeto, desde que justificado, seria isso? Consegue. Até se sobrar, porque assim, na hora que você encerrar o projeto e enviar o relatório, a conta tem que estar zerada. A conta, por via de regra, tem que estar zerada. Tem edital que, se não tiver zerada, você tem que devolver. Só que, sim, não precisa devolver, é só emitir uma nota de pós-produção. É o que eu faço. Até porque conta bancária, principalmente se você usa PicPay, ela vai rendendo. Ela vai rendendo ao longo do tempo. Tem editais que exigem que esses rendimentos sejam devolvidos. Mas é aquilo, vai estar no edital também isso. Mas tem editais que não exigem isso. Então, aí, o que você faz? Não só com esse dinheiro que sobrou das linhas, mas também esse dinheiro que foi gerado. Você emite uma nota de pós-produção. Aí, geralmente, é o produtor executivo. Geralmente, eu, quando trabalho, como produtor executivo, eu que emito essa nota de pós-produção de projeto. E aí, você se paga com esse saldo restante e zera a conta. Pode falar, Vini. Tem também o caso é como você sempre fala, né? Que tem que ler
bem o edital, porque também tem o Uhum. caso de planilhas de orçamentárias, assim, serem um pouquinho diferente Uhum. de outros editais. Acho que eu fiz do projeto do Banco do Brasil, CCBB, Hum. e a planilha era muito diferente, tanto que tinha uma videoaula do próprio Banco do Brasil de 1 hora ensinando a preencher essa planilha, porque você tinha que colocar umas unidades lá muito louca, muito diferente, Sim. assim. Então tinha que colocar que o tanto de unidades que ia ter referente à hospedagem, entendeu? Então, acho que também tem essa, né, de ler bem o edital para saber como que eles querem que você faça essa planilha orçamentária também. Exatamente. Inclusive, a Lei Rouanet é assim. A Lei Rouanet ela tem toda uma exigência fiscal muito maior. A Lei Rouanet, eu posso estar errado, mas eu acho que ela exige a contratação de contador. Se ela não exigir, todo mundo que trabalhou com Lei Rouanet me recomendou ter um contador. Então, então eu realmente não lembro agora se é uma exigência ou se é uma prática do mercado. Então, por exemplo, o edital da PNAB, a PNAB ela te dá um modelo de sugestão. Pelo menos a PNAB municipal, as PNABs municipais que eu trabalhei, elas não davam um modelo que você tem que seguir a risca, elas davam um modelo meio que de sugestão para você fazer a sua planilha. Mas, por exemplo, o CCBB, ele te dá uma planilha específica, e também é edital particular, né? Ele é mais, quando a gente fala de edital público, é mais abrangente, né? A PNAB, ela segue um padrão praticamente o mesmo para todo o Brasil. Eu peguei uma PNAB do Maranhão, e era praticamente o mesmo edital da PNAB daqui de Salto, só mudou as linhas de fomento. Lá teve linha por categoria artística e não por valor de projeto. Mas, assim, as regras mesmo, as documentações necessárias, o relatório de prestação de contas é igualzinho. Então, é aquilo que eu falei, o Vini reforçou agora, que é leiam o edital de cabo a rabo. Mais alguma dúvida, Tainara, sobre ficha? Vamos aí. Se tiver, eu não quero que você saia com dúvida. E eu acredito que não existe dúvida besta. Toda dúvida é válida. Não, imagina. 5 anos na UFSCar me mostrou que nenhuma dúvida é boa. Exatamente. Mas por enquanto é só. Conforme forem aparecendo, eu vou falando. Fechou, então. Então, família, com relação à ficha técnica, planilha orçamentária e também ao nosso cronograma, tá tudo certo? Tudo certinho. Vamos encerrando por aqui hoje, certo? Amanhã, então, nós teremos a nossa aula bônus, tá bom? Amanhã de manhã. Amanhã, o que eu vou trazer? Eu vou trazer algumas coisas que estão meio que transversais aos temas de hoje. Por exemplo, pensar o seu projeto depois de aprovado. Vou reforçar um pouquinho sobre a questão dos ofícios. Vou falar um pouco sobre organização coletiva, porque eu sei que tem muita gente aqui que são de coletivos. Vou falar também um pouquinho sobre organização individual, tá? Porque eu sei que tem artistas individuais aqui também. Vou trazer alguns temas transversais à escrita de um projeto para edital, certo? Eu quero trazer bastante sobre... beleza, meu projeto foi aprovado, e agora? Eu quero também trazer sobre a importância dos documentos da habilitação, que é uma etapa muito importante, e eu já vi muito projeto que saiu na primeira lista de resultado, mas não passou na habilitação porque não enviou o documento certo. Então, eu vou trazer isso também, tá bom? Então, é isso, meus amores. Uma ótima quarta-feira, já é quarta-feira hoje. A cada dia que vai passando em novembro, eu vou perdendo mais a noção. Hoje já é quinta-feira. É porque ontem foi um dia que eu passei na febre, então praticamente não contou. Então, gente, tenha uma ótima quinta-feira para vocês. Não se esqueça que os editais do PROAC abriram aí, os que estavam restando. A gente tem linha para hip hop, a gente tem uma linha que eu achei muito interessante, que é para projetos voltados para mulheres que têm um período de 2 anos de execução. Então, se você tem um projeto voltado para mulheres da cultura,
e esse projeto tem 2 anos já, você pode fazer inscrição desse seu projeto, certo? Para dar continuidade. A gente tem projetos de ponto de cultura, pessoal do Slam tem que ver quais as condições desse edital específico de ponto de cultura, mas eu sei que tem alguns editais de ponto de cultura que você não precisa ser um espaço físico, por exemplo, um Black Dog ponto de cultura da vida. Tem muita batalha de rima que pega edital de ponto de cultura, porque se entende que se você está ali fazendo cultura num período específico de sei lá quantos anos, quantos meses, naquele espaço público, naquela praça, na Praça Frei Baraúna, ali é um ponto de cultura. O Slam 015 é um ponto de cultura onde as pessoas sabem, sei lá, toda vez tem o Slam 015 ali. Então, deem uma olhada, tá bom? Eu não consigo pegar projeto para escrever mais. Eu estou pegando projeto para fazer revisão. Então, eu terminei meu projeto, tem como revisar para mim? Aí, beleza, eu pego esse trampo. Esse é o tipo de trampo que o pagamento é prévio à inscrição, porque não é um serviço do projeto, né? E também, se quiser me colocar como produtor executivo desses editais para fazer a prestação de contas, me chama, estamos aí e vamos junto. Beleza? É nóis, família. Eu vou encerrar aqui a gravação. O valor da revisão, eu te passo no inbox, pode ser? Eu te passo no inbox. Eu acho que eu já te passei um valor do portfólio, né? É o mesmo do portfólio. Então, é o mesmo do portfólio. Então, é isso, meus amores. Um bom descanso para vocês. Uma ótima quinta-feira. Bebam água. Se cuidem, porque tá tendo uma onda de gripe. E hoje aqui já virou o tempo de novo. Agora está nublado. Ontem estava sol. Então, é isso. Tomem bastante polpa de fruta. Vitamina C. Então, é isso, meus